Ok. Olá, muito boa tarde a todos. É com uma alegria muito grande que a gente está gravando mais um vídeo para o canal Pedra no Lago, agora com Jamil Salom Júnior. Samil é psicólogo, é jornalista, é filósofo, pesquisa aí há mais de 30 anos sobre as questões ligadas ao ocultismo, esoterismo. Ele também apresenta o canal Realidade Fantástica lá no YouTube, canal aí com milhões de visualizações. E no final ele vai falar toda a programação do canal, os projetos, cursos, enfim, tem inúmeras iniciativas em andamento e já projetadas que depois ele vai falar para nós. E Jamil, você assim, o Pedra no Lago está meio que rompendo a casca da semente, né? É uma semente muito jovem, nós temos aí 2 meses de vida, e como toda semente precisa ser protegida, precisa ser regada, precisa colocar os pauzinhos em volta para que o vento não derrube. Então, eu, sinceramente falando, você é uma dessas pessoas que rega essa semente recente e a sua generosidade, o seu espírito de colaboração em querer ajudar o canal Pedrão Lago é assim algo que eu destaco como uma coisa assim bastante auspiciosa. Trigueirinho fala que onde encontrares solo fértil, lança semente de plantas sagradas e deixe que a sabedoria da vida conduza o seu brotar. É um fato, mas a gente precisa de pessoas que deem um empurrão, que deem um incentivo, que nos encorajem, né? Então, você é uma dessas pessoas e eu fico assim super honrado e grato à vida por ter você aqui. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, Humberto. Uma saudação a todos que estão acompanhando nesse canal tão especial que é o Pedra no Lago, que, como disse o Humberto, está nascendo agora, mas já sob o signo solar, né? Porque é um canal muito especial, que tenho certeza que vai crescer muito e vai ajudar muitas pessoas. Então, a honra é minha, Humberto, pelo convite, né? A participar aí do início dessa planta sagrada, né? Que você tem essa iniciativa de plantar e que com certeza vai dar muitos frutos auspiciosos e que vão ajudar muita gente que vão te acompanhar. Então, para mim é uma honra estar participando aqui. Agradeço o convite e fico à sua disposição, meu irmão. Tá bom. Então vamos lá. Jamil, a gente vai fazer uma entrevista assim, muito. Não é entrevista, pelo amor de Deus, é um bate-papo. Mas Perfeito. eu anotei algumas perguntas chaves assim que eu queria te fazer. Conforme o canal Realidade Fantástica preconiza, o mistério está entre nós, tá certo? Perfeito. Existem coisas misteriosas, ocultas, que, que precisam ser reveladas, não é? O que, na sua opinião, precisava ser desvendado para que a humanidade pudesse dar assim um salto de consciência, né? O que está realmente oculto que seria fundamental ser revelado? Então, Humberto, como já diz o nome do nosso canal, Realidade Fantástica, nós temos uma vida, uma realidade que é verdadeiramente fantástica, mas que não está à mostra, que não é percebida, nem sempre é percebida pelas pessoas, muitas das quais vivem uma vida um tanto robotizada, porque não conseguem perceber a magia que nos envolve. Então, a iniciativa do canal Realidade Fantástica é justamente desvelar, né, tirar esse véu desse lado mais mágico da vida, desse lado mais sagrado, mais místico da vida, e mostrar para as pessoas, né, que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que nós estamos enredados em magia. Basta que a gente abra o coração para isso e comece a participar dessa vida que é tão mística, tão sagrada, tão mágica, por que não, né? E consigam assumir os seus verdadeiros papéis, ou como diriam os budistas, os seus verdadeiros dharmas, né? Suas verdadeiras missões na vida. Então, o propósito realmente
desvelar a magia que já nos envolve, mas que muitas pessoas não conseguem ver. Então, como você disse no começo, o Realidade Fantástica também quer dar um empurrãozinho nesse sentido nas pessoas, para que elas consigam perceber que a vida é muito mais do que a gente pensa que ela é, né? Que ela tem realmente grandes possibilidades, que ela é muito promissora e que precisamos estar receptivos a toda essa magia para que ela aconteça nas nossas vidas e através de nós nas vidas dos outros, né? É isso mesmo, eu fico pensando muito nisso, porque tudo depende de como a gente vê determinado fato ou encara determinada situação. Se olhamos tudo sob a luz da nossa mente apenas, do nosso processo educacional, a gente vai ver com os olhos físicos, né? Mas um passo fundamental é a gente poder ver com os olhos do coração, né? O que está oculto realmente, né? Desvendar alguns mistérios que só conseguimos ver com a percepção interna, né? Com a percepção interior. Isso, Jamil, a gente pode. Fico pensando muito sobre a filosofia, né? Tem um significado grego que significa que filosofia é amor à sabedoria. É uma forma bastante resumida de se falar, mas com a sua visão como filósofo, do que é a filosofia realmente, como isso pode contribuir para a nossa arte de viver no dia a dia. Poderia falar Então, um pouco Humberto, sobre nós, para nós sobre isso. com certeza, meu querido, a filosofia é interessante que ela nasce, pelo menos no seu formato grego, porque ela é intemporal, né? Pela primeira vez que um ser humano olhou para os céus e começou a conjecturar, nasceu a filosofia, né? Mas a gente academicamente considera que ela nasce na Grécia, sob o seu formato atual, mas no começo ela nasce como um caminho para a sabedoria, como uma forma de desvendar essa magia que nos envolve. E com o tempo, ela foi infelizmente se academicizando, ela foi se tornando mais um exercício intelectual do que um exercício cardíaco, né? De um exercício do coração. Então, eu nesse sentido sou bastante crítico, porque as primeiras filosofias, os primeiros filósofos, muitos deles eram iniciados, eles eram não só filósofos, eles eram verdadeiramente amigos da sabedoria, né? E com o tempo, né, com essa academicização da filosofia, ela foi se tornando automática, mais um exercício intelectual do que um exercício intuitivo, um exercício de verdadeira descoberta. Então, todo ser humano é um filósofo em potencial e nós temos que realmente saudar esses caminhos, essas pessoas como o próprio Trigueirinho, que vem nos lembrar do que é verdadeiramente filosofia, de quem são os verdadeiros filósofos, né? Filósofo não é necessariamente aquele que tem um diploma de filosofia. Filósofo é aquele que se prepara, se abre para a sabedoria, quer ele tenha instrução formal ou não, né? Então é esse tipo de filosofia sagrada, vamos chamar assim, é o tipo de filosofia que Paul Brunton, né, também recomenda que Isso. nós descubramos, né, que nós pretendemos, uma vez mais, apresentar para as pessoas, né? Então, filosofar deixa de ser um exercício puramente intelectual e passa a ser uma experiência espiritual. Isso. Então, isso aqui é importante que o público todo saiba, né, Jamil? Na verdade, todos nós estamos ávidos por descobrir o sentido da vida, o propósito da vida, o que viemos fazer aqui, não é? Então, essa busca incessante parece algo assim, às vezes, tantalizante, algo assim que a gente parece que não vai conseguir. Nos referindo aí a Tântalo, que foi lá na mito grego, que foi submetido a torturas, ficava perto da água, tinha sede, quando ele ia beber a água se afastava, quando ele tinha fome, as frutas também se afastavam dele. Então, é uma coisa, às vezes, tantalizante, é tão perto de nós, dentro de nós, e parece que não vamos conseguir penetrar nesse mistério, exercer a vontade da alma, né? Então, assim, você considera
que a filosofia tem também a questão envolvida na busca da alma, porque a filosofia tem muito a ver com a lógica, usa muita lógica, a razão, o pensamento crítico, né? E aí o que eu queria te perguntar, se você fizer uma pesquisa, você vai ver lá fulano de tal, filósofo espiritualista, né? E, e quais as conexões que você pode fazer, Jamil, entre a filosofia e o espiritualismo? A filosofia também considera que nós temos uma alma, um propósito. Me fala um pouco sobre isso. Com certeza, Humberto, como eu estava falando no começo, né, muitos dos filósofos clássicos, né, vamos pegar aí Pitágoras, Platão, é, Sêneca não, Heráclito, Parmênides, muitos desses grandes filósofos, Sócrates, com certeza, eles eram mais místicos do que filósofos no sentido lógico do termo. Muitos deles foram iniciados, por exemplo, Pitágoras passou 20 anos no Egito, sendo iniciado nas escolas místicas do Egito. Platão faz o mesmo trajeto, vai ao Egito, é iniciado e depois apresenta essa sabedoria da alma sob uma forma que fosse execuível e compreensível para o povo dele, né, para o povo grego e ali aquelas regiões da Magna Grécia, né, que são os países próximos. Então, na verdade, a gente já tem isso na verdadeira filosofia embutido, né? Esse diálogo com a espiritualidade já estava embutido, né? O que acontece é que a partir de Aristóteles, ela realmente vai se tornando mais lógica, mais intelectual do que intuitiva, né? Platão fala do mundo das ideias, da nossa faculdade de perceber esse mundo superior, mas que também nos envolve através de canais mais intuitivos do que racionais, né? Já é Aristóteles que vai trazer tudo isso mais para a Terra, né? E vai derivar aí um tipo de filosofia que, para mim, embora tenha sua utilidade, não é a verdadeira acepção do termo, né? A filosofia da alma, como você disse. Então, filosofia, no seu sentido estrito, ela é verdadeiramente um exercício da alma. É a descoberta da alma, a descoberta dos grandes mistérios da vida, mas através de potencialidades que já estão em nós. A gente sempre tem que lembrar do Sócrates, né, que ajudava as pessoas não necessariamente instruindo as pessoas, mas ajudava as pessoas a parirem as ideias que já estavam nelas, né? Darem as respostas que já se encontravam nelas. Então, essa é uma grande novidade, Humberto, né? E uma grande esperança para todos nós. Nós já temos o caminho, já temos a resposta, né? Só precisamos, às vezes, de uma ajuda para extrair isso de dentro de nós. Então, a filosofia faz, né? A filosofia, no seu verdadeiro sentido, faz essa coadjuvação, né? Essa ajuda, ela vai dando instrumentos para a pessoa ir descobrindo essa magia que nos envolve. Estava lendo a sua reportagem sobre grandes livros, né? E lá tem lá um livro A Procura da Verdade, de Ângela Maria La Sala Batà, que é uma preciosidade, né? Esse livro aqui é um dos livros mais fundamentais para quem quer buscar o ensinamento, buscar essas coisas misteriosas que estão dentro de nós. E ela fala lá que a procura da verdade, na realidade, é algo simples, mas que os buscadores é que são complexos, eles ficam enredados em complexos esquemas filosóficos, né? Parece algo difícil de alcançar, mas está dentro de nós. Nós somos a própria manifestação dessa divindade. Porque Perfeito. eu sempre achei, talvez por ignorância histórica, de que houve algum momento da história que a filosofia teve algum conflito com o espiritismo, entendeu? Eu não sei se isso ocorreu, mas o fato é que estamos todos nós envolvidos nessa busca e não há como você conceber algo sem a presença de algo maior que nos conduz, né? Algo maior que está escondido sob a forma humana, né? Com certeza, Humberto, né? Na verdade, como nós estávamos falando, o filósofo, no sentido estrito, ele é um místico também, né? No sentido estrito. Mas como nós vimos, né? A filosofia ela foi se logicizando com o tempo. E hoje você fazer um curso de filosofia, eu até brinco com o pessoal, na academia você corre dois grandes riscos de entrar em depressão ou de virar ateu, porque a forma como tudo isso é apresentado,
né, na academia é um conflito, né, uma regurgitação de ideias conflitantes, né? Muitos filósofos importantes na história, por exemplo, como Kant, como Descartes, como Leibniz, né, tiveram, digamos que, um namoro com o mistério e trouxeram esse mistério mais para perto dos seus construtos teóricos. Mas você tem outros filósofos que são puramente, digamos que, desviantes, na minha opinião, né? Que tentaram, claro, que desvendar o mistério da existência, mas chegaram à conclusão que não tem significado nenhum, né? E isso muitas vezes induz uma desesperança na pessoa que estuda. Então, eu realmente aconselho verdadeiramente as pessoas a se aproximarem dos verdadeiros filósofos e se distanciarem dos filósofos mais logicistas e acadêmicos, porque é grande a chance de você mais se confundir do que achar as respostas que você busca. Até porque, como disse Ângela Maria La Sala Bata, é muito simples, é muito simples. Quem complexifica é o ser humano, né? É Às vezes você verdade. vai até as regiões rurais e você acha um verdadeiro filósofo no caboclo do mato, e você não encontra essa filosofia, às vezes, no erudito, na pessoa que tem os títulos universitários, mas que se enredou numa intelectualização que acaba não levando a lugar nenhum, apenas serve para encher, claro, de conceitos o cérebro, é muito bonito você ouvir falar, essas pessoas falarem, mas não tem as respostas essenciais. E para se abrir para essa verdadeira filosofia, não necessita ter um título acadêmico, necessita que você seja um verdadeiro buscador, que você esteja verdadeiramente aberto para o mistério que nos envolve. Daí os caminhos vão aparecendo, as vias vão se tornando mais claras e você vai sendo direcionado, inevitavelmente. Isso é bom destacar e sublinhar, né, Janil? Porque não tem nada a ver com conhecimento, com intelectualismo. Tem a ver com a vontade do ser de expressar a vocação da alma, a Perfeito. servir, a compartilhar. Tem a ver com isso, né? Não, e não com conhecimento, não com erudição, de alguma forma. E você falou também nessa autora, essa autora é fantástica. E ela fala muito também em outros livros sobre o sofrimento, né? Que existe um sofrimento individual e um sofrimento coletivo, né? E como é que a filosofia vê essa questão, Jamil, da questão kármica, tá certo? Que é um sofrimento inexorável, temos que passar, né? Mas essa autora, a Ângela Maria, ela fala do sofrimento estéril, que é um sofrimento que a pessoa não vê sentido nenhum naquilo, não vê propósito naquele sofrimento, se vitimiza, por exemplo. E até que você chegue a um estágio de sofrimento criativo, ou seja, você consegue ver que lições aquele sofrimento está trazendo para ti, né? Que lições ele está trazendo para que a gente possa crescer em consciência. Como é que a filosofia vê essa questão também, Jamil, do sofrimento, da dor, do karma? Essas coisas estão muito interligadas, não? Então, vamos pegar um dos grandes filósofos no sentido verdadeiro do termo, que é Pitágoras, né? E para a gente tentar responder isso, né? Pitágoras, inclusive, ele era contemporâneo de um grande avatar, de um grande mestre, que era o Buda, que tratou dessa questão do sofrimento e chegou à conclusão que o sofrimento é derivado da ignorância de quem nós somos, de quem verdadeiramente somos e do que a vida verdadeiramente é. Enquanto você não descobre isso, você sofre. Por que você sofre? Porque você comete atos de ignorância que vão exigir um retorno pela lei kármica e que te fazem sofrer. A partir do momento que você começa a questionar, desvendar, a sentir, se abrir para essa sabedoria interior, o sofrimento tem que ir necessariamente diminuindo, embora ele às vezes seja necessário, como um grande professor, né? Ele passa a ser encarado a partir de um momento da caminhada como um grande professor, né? Mas a tendência é que ele vá se tornando cada vez menos necessário para que a pessoa consiga apreender os grandes mistérios da vida. Às vezes não tem jeito, nós plantamos sementes que têm que ser necessariamente germinadas, essa é a lei kármica, né? E nós inevitavelmente temos que colher, né? Essa nossa lavoura, né? Desta ou de outras vidas, mas nesse próprio exercício de colher, digamos que
essas sementes, algumas boas, algumas não tão boas, aí em si já tem um processo de despertar se você souber fazer os questionamentos corretos, né? O Buda ensinou isso, assim como Pitágoras, que, segundo alguns, teria se encontrado com o próprio Buda, porque eles eram contemporâneos, né? Pitágoras vai abrir uma escola de sabedoria, por exemplo, na Magna Grécia, né? Em Crotona. E ali ele vai ensinar justamente como você se libertar do sofrimento, do karma negativo e da dor, o mistério da dor, que pode ser sagrada se você consegue transformar ela num grande professor, né? Mas que não precisa ser necessariamente um constante companheiro do ser humano. Tem um grande filósofo que me inspira muito, que eu chamo de filósofo e aviador, porque ele é aviador, está vivo ainda, é o Richard Bach. Ele Pô, escreveu um livro sensacional, Humberto, que realmente ali eu costumo dizer que é o mito da caverna de Platão recontado com outros protagonistas, que é o Fernão Capelo Gaivota, e ali está tudo. Ali está tudo. Então, ali ele mostra como, enquanto a gente não descobre o nosso verdadeiro propósito, a gente necessariamente sofre. Mas quando você começa a treinar, né, para quem você verdadeiramente o teu destino divino, aí o sofrimento vai dando lugar à alegria, ao júbilo, né? E ele costuma dizer, o Richard Bach, né, que nós estamos aqui para duas coisas: aprender e se divertir. Não necessariamente é só sofrer, né? O sofrimento ele faz parte da equação da vida, mas quando nós mais compreendemos o porquê estamos aqui, ele tem que se tornar cada vez menos frequente. acho que Fernão Capelo Gaivota, Jamil, eu já devo ter visto aí umas 10 vezes. E ali fica muito claro que a liberdade está disponível, mas não é barata. Não. A pessoa tem que perseverar muito e ele, na busca por melhorar a si mesmo, em querer dar voos mais elevados para na procura de espécies mais raras, ele pagou um preço muito alto. Ele foi proscrito, né, do bando e depois ele volta numa outra condição. E esse filme é sensacional, né? É uma obra-prima de filosofia, né? E você estava falando, eu lembrei de uma citação de Helena Blavatsky, que falando de filósofa, né? Ela fala que não te queixes, aquelas coisas que parecem ser obstáculos, na verdade são os misteriosos esforços da natureza para te aperfeiçoar em tua obra. Então, assim, essa coisa do sofrimento, quando a gente é grato por tudo, porque ou a gente está sendo provado para um resgate kármico, ou a vida está nos apresentando algo para que a gente crie musculaturas para novos desafios. Então, eu acho que a gente tem que ser grato a tudo. E você também falou, eu me lembrei é como as dores do parto, né? Para nascer o novo ser, há que passar pelas dores do parto, porque senão o ser não nasce. Não é? Então, a dor é um veículo de elevação de consciência, com certeza, né, Jamil? Sem Porque dúvida. sofrer e ser infeliz não é a mesma coisa. A gente pode sentir o sofrimento, entender o significado e estar alegre pelo nascimento do novo ser, se a gente fizer analogia com a gravidez, vamos chamar assim. Né? E Paul Brunton, anotei uma citação de Paul Brunton, que ele fala que, na verdade, é um dos maiores contradições e paradoxos. Ele fala que o desenvolvimento humano, o sofrimento conduz o indivíduo passo a passo do falso eu, que é a mente que ele fala, né, para a aceitação do verdadeiro eu, e esse que é o ser, o eu superior. E o eu superior conduz passo a passo à aceitação do sofrimento. Então, a gente só consegue aceitar o sofrimento e vê-lo como algo que está nos ajudando quando fazemos essa imersão no nosso interior. Né? E, Jamil,
o que é um parêntese, como é que está a nossa conversa? É, como é que você está se sentindo falando sobre esses temas? Eu aqui estou tendo aqui uma aula ao vivo e a cores sobre filosofia, sobre todos esses temas que são muito herméticos, na verdade. Com certeza, Humberto, mas eu vou te contar uma novidade. Você é um grande filósofo. Eu tive a honra de te entrevistar e fiquei impressionado com a forma como você faz a leitura da vida. Você é um verdadeiro filósofo. O que nós estamos fazendo aqui agora é filosofia, no seu sentido mais puro, né? Filosofia que deveria ser ensinada nas academias, mas que nem sempre o é, né? Então eu estou me sentindo assim da melhor forma possível, porque esse também é meu dharma, como é o seu, né? A gente está juntos nesse caminho de retorno, de resgate, de volta para o lar, né? Então, para a gente falar desses assuntos, realmente só pode ser jubiloso. Eu estou me sentindo muito bem, e você conduz muito bem também o papo. Ah, graças a Deus, Jamil, graças a Deus. Mas você falou no mito da caverna de Platão, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, porque isso é algo citado assim em larga escala por muitos autores, mas a gente não sabe direito o que é esse contexto do mundo das ideias de Platão, se a gente vai se desacorrentar das correntes do pensamento coletivo ou não. Daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta, mas eu anotei aqui uma questão importante sobre apegos, essas, essas questões que são atributos da personalidade, como apegos, controles exacerbados, turbulência mental, ressentimentos, falta de perdão, né? Existem muitos temas chaves que, se trabalhados, podem levar a uma vida mais harmoniosa, né? Como na carruagem de Krishna, lá no Bhagavad Gita, existe a necessidade de se fazer um alinhamento entre o físico, o emocional e o mental, representado lá pelos 3 cavalos, com o comandante da carruagem, que é o eu superior, né? E se esse alinhamento não for feito, segundo muitos filósofos e espiritualistas, as enfermidades aparecem, as desconexões com a vida também a gente não consegue fazer. Então, como é que você vê essa questão? Como é que a filosofia vê essa questão do alinhamento com a nossa alma? Então, toda filosofia verdadeira, ela vai procurar favorecer esse alinhamento, né, Humberto? É muito interessante o que você falou, porque evidentemente que o ser, apesar de ser em si divino, né, nós somos, certo? Quanto mais você se aproxima desses domínios do mistério, do misticismo ou do mundo das ideias, como diz Platão, mais a gente descobre que o ser humano é de estirpe divina. Daí você pergunta, tudo bem, mas por que estamos aqui no lodo da matéria sofrendo, né? Porque esse impacto, essa fricção com a matéria, ele é necessária, como você falou, tipo uma musculação para despertar, desabrochar ainda mais consciência. Então, na verdade, não é um castigo, é uma bênção que nos é dada, as experiências da vida, né? Só que você pode se perder nesse cipoal, você pode se perder, você precisa do fio de Ariadne, né? Para usar um outro elemento de um outro mito, para que você não se perca. O que é esse fio de Ariadne? É justamente a sabedoria, a verdadeira filosofia. Então, quando a gente começa verdadeiramente bater, né, bater e abrir-se-vos-á, né, a porta deverá ser aberta, mas você precisa saber bater. Precisa bater com humildade, com verdadeiro desejo de conhecer, né? E aqui a gente precisa lembrar também, Humberto, que nós temos dois seres em nós. Um ser realmente ele é mais terreno, ele é mais intelectual, ele é mais, digamos que, filho da carne. Mas há um outro ser que é mais intuitivo e é filho do espírito, né? Na teosofia a gente vai falar de manas inferior e manas superior, quer dizer, a mente racional e a mente divina, que já é nossa, né? O que tem que acontecer? A gente tem que fazer uma inversão, né? No momento, a mente racional ela domina e ela é discursiva, ela comporta a dúvida, ela comporta o medo, ela tem uma tendência a materializar todo tipo de situação, né? E enquanto ela comandar, a alma fica cativa. Então precisa fazer esse processo de devolver a nossa alma divina, né? Ao nosso mana superior, à nossa mente superior,
né, a nossa verdadeira essência é a soberania. Daí é Krishna realmente comandando, né, a carruagem, né, no caso, né? Na verdade, Krishna ali quem comanda é Arjuna, né? A carruagem, Krishna está ali, é o eu superior que está, digamos que dando as instruções, né, para o guerreiro. Então nós temos que devolver a Krishna, devolver ao nosso eu superior, né, a soberania. Quando nós fazemos isso, aí tudo começa a se transformar. Daí começa a se transformar. Daí a vida realmente começa a se tornar uma aventura que, embora comporte, como nós falamos, né, uma equação de dor, né, porque a dor ela tem também essa função sagrada, mas daí você já vê tudo sob um outro prisma. Tudo vira teu professor, como diz o budismo tibetano, né? É isso mesmo, a dor é um veículo de elevação da consciência, né? Não tem jeito. E como nós estamos falando, Jamil, de reflexões filosóficas, é o tema da nossa palestra. Então, o céu é o limite, existem inúmeros temas. Eu lembrei também de um tema para te perguntar sobre estoicismo, que estoicismo está na moda, não é? E todo mundo fala de estoicismo, tem curso de estoicismo, e a gente pode ver que as sociedades que se degradam, né, moral e eticamente, elas recorrem aos princípios do estoicismo para poder trazer alguma luz, trazer alguma transformação. E é engraçado, né, Jamil, que o estoicismo nasceu na Grécia, mas é em Roma, né, o Marco Aurélio, Sêneca, que ele se torna assim uma coisa mais conhecida do mundo ocidental. Como é que você pode falar sobre isso para nós? O que é o estoicismo? Como ele pode contribuir para a nossa sociedade? Não precisamos nem entrar em detalhes políticos e falar da degradação atual, mas que ela é muito evidente, não só na nossa sociedade, como no mundo em geral, não é? Como o estoicismo pode contribuir para isso? Então, Humberto, é interessante você entrar nesse assunto, porque a gente vê que em todos os momentos da história há tentativas de se trazer a humanidade novamente para os verdadeiros princípios, para a verdadeira filosofia. O estoicismo foi uma dessas tentativas. Nós tivemos lá atrás, com a escola pitagórica, uma grande tentativa, depois passa-se um tempo, depois vem Sócrates, né, que começa a falar, gente, vocês estão querendo descobrir os mistérios do universo, mas vamos descobrir os mistérios do homem em primeiro lugar, que descobrindo os mistérios do homem, do ser humano, se descobrirá automaticamente os mistérios do universo. Daí nós temos Platão já com a academia platônica, vai falar do mundo das ideias, ele vai reverberar a filosofia do seu mestre, então tudo está conectado. E o estoicismo, né, ele é mais uma tentativa, é mais uma escola dessa filosofia verdadeira de trazer os seres humanos para o que é essencial. O sinônimo de estoicismo é um retorno ao essencial. Por isso que essa aparente rigidez, essa aparente frugalidade do estoicismo, né, de você seguir uma vida estoica, não é você passar necessidade, não é você se infligir, né, ordalhos de sofrimentos. Não, isso não é estoicismo, no seu verdadeiro sentido. É você viver dentro daquilo que é essencial. E aí vai entrar, claro, que movimentos de abrir mão de muita coisa, de você se deixar não mais dispersar por todos esses estímulos que a vida, muitas vezes, né, nós criamos artificialmente muitos estímulos, né, e eles nos encantam, como aquele mobile, né, encanta a criança em cima do berço, né, ela fica olhando para você focar a atenção dela, mas muitas vezes é assim, a vida é caleidoscópica, porque nós criamos uma vida assim, caleidoscópica, dispersante, né, que não favorece a verdadeira reflexão. E o estoicismo na época, né, com esses grandes personagens, ele foi florescer realmente mais em Roma, né, com Sêneca, Marco Aurélio, grande rei filósofo, né, imperador filósofo, eles vão nos lembrar do que é essencial, basicamente isso, que você viver uma vida frugal não significa necessariamente você viver uma vida com falta, com, É. com, com escassez. É você viver para o essencial. Essa é a mensagem do estoicismo. E o que é o essencial, né? Você ouvir a voz da alma, você ouvir a voz do teu eu superior, você considerar na vida aquilo que realmente, verdadeiramente tem valor, valores eternos, né? Ao contrário daquilo que é efêmero, isso é estoicismo. Então, foi mais uma tentativa, a gente estudando assim numa linha, digamos que de filosofia esotérica, né? Blavatsky vai trabalhar muito bem isso,
que foi mais uma mensagem, mais um grito, vamos chamar assim, dos mestres do Oriente, né, para o Ocidente, de uma nova forma, de uma forma adaptada àquela época, aquele local, chamar novamente as pessoas, né, de volta para casa. Então, é assim que eu vejo o estoicismo. Se você seguir o estoicismo muitas vezes da forma como ele é trabalhado nas academias, pode ser que você se perca, porque existem desenvolvimentos em cima desse estoicismo que não o revelam verdadeiramente. Você pode ter uma visão muito negativa, muito pessimista, não, ser uma vida estoica é uma vida de escassez, é uma vida de muita rigidez, e não é nada disso, né? É viver para o essencial. É isso, só como música, como você fala da questão da alma, né? Porque parece que são aplicações de princípios práticos, ou seja, eu vou ficar, eu vou me preocupar com aquilo que está sob o meu controle. Aquilo que está fora do meu controle não é comigo. Então, isso, ok, tudo bem. Mas o estoicismo, pelo que você está explicando, vai muito mais além disso, né? Vai muito mais além do que a aplicação de práticas no dia a dia, né? É algo muito mais além do que isso. Com certeza. Esse foi uma das deturpações, né? Eles ficaram apenas com a casca do estoicismo, né? Daí ele aparece sob uma imagem muito rígida para nós, mas quando o seu verdadeiro propósito foi trazer o ser humano para o que é essencial, né? Evidentemente que isso pode comportar algumas posturas práticas, né? Um tanto mais contidas, né? Mas elas entendidas no seu verdadeiro sentido passam a ser assim um exercício de sabedoria, não necessariamente uma coisa que restringe o ser humano, né? Então, você levar uma vida frugal, o que significa? Não é você ter escassez, mas é você se alimentar com correção, você dá ao corpo o que é o do corpo, né? Dá a César o que é de César e dá a Cristo o que é de Cristo, né? Você fazer essa regulação, esse equilíbrio entre todas as nossas dimensões, corporal, psicológica, mental e espiritual, né? Quando você começa a fazer esse ajuste fino, né, não há desequilíbrio entre todas essas dimensões do ser humano. Isso é estoicismo, né? No seu sentido, vamos chamar assim, místico. Jamil, eu tinha aqui umas 300 perguntas sobre o estoicismo, porque tenho lido muito aí sobre o estoicismo, mas o tempo urge e eu queria falar contigo sobre. Você falou do mito da caverna de Platão, você falou do mundo das ideias, né? A gente queria entender, Jamil, com o público em geral, o que é realmente o mito da caverna, o mundo das ideias, quais são os principais simbolismos que esse mito traz, né? Você acha que a gente pode se desacorrentar das correntes do pensamento coletivo, da massificação, para sermos seres com ideias próprias, não é? Livres para pensar, para agir na vida de acordo com o seu propósito, com a sua alma, e não viver súcubo de um sistema de crenças onde acorrentam milhares de pessoas. Me fala um pouco para nós, de forma resumida, é claro, devido ao tempo, sobre essa questão do mundo das ideias, o mito da caverna, os seus principais simbolismos. Obrigado. Então, Humberto, o mito da caverna, né, nos apresentado por Platão no seu livro A República, ele nada mais é do que a história da alma. É a história da alma do ser humano, né? Para o que nós viemos e como nós devemos nos libertar dessa rigidez, muitas vezes, colocada pelas experiências da vida quando não são verdadeiramente refletidas. Quer dizer, é a história do despertar espiritual do ser humano. Isso é o mito da caverna. Agora, o ser humano é interessante, ele tem a capacidade de materializar até o que é divino, né? Então, eu já vi até leituras políticas do mito da caverna, sociológica, quando, na verdade, o seu verdadeiro sentido é contar a história da alma. Quer dizer, a pessoa, enquanto ela não descobre o seu eu superior, vamos falar uma linguagem mais próxima do Trigueirinho, do Paul Brunton, né? Quando você não descobre, você está acorrentado, né? Acorrentado pela ignorância, você está dentro de uma caverna escura que não é mais nada mais, nada menos do que a soberania do ego, né? Mas quando você começa a ouvir o chamado da alma, que é aquele prisioneiro que começa a estranhar aquilo que ele vê, né?
mas não é possível, isso talvez não seja realidade, seja apenas uma sombra da realidade, né? E ele vai buscar a verdadeira realidade, que é sair da caverna e conhecer o mundo fora da caverna. Daí ele descobre que ele estava vendo imagens e não as verdadeiras realidades. Esse é o mundo das ideias, o mundo essencial, o mundo espiritual, aquilo que dá origem ao nosso mundo material. O nosso mundo material é um reflexo, uma sombra desse mundo espiritual. Então, quando a gente começa a se abrir para a realidade que já nos cerca, essa magia, né? Esse mistério que exclama por ser desvelado, quando você começa a abrir para o que é essencial, falando um pouco no estoicismo, né? Você começa a sair da sua própria caverna, da caverna do seu ego, e começa a se libertar por dentro. Muitas pessoas acham que essa libertação, às vezes, é deslocamento geográfico, né? Claro, às vezes algumas viagens filosóficas e espirituais ajudam muito, mas para fazer essa libertação, você não precisa dar um passo sequer. Você faz de onde você estiver. Há um dístico zen que fala, né? O pico da montanha é onde estão os meus pés. Quer dizer, de onde você estiver, você pode começar a se libertar da caverna da tua própria ignorância. Então, esse é o mito da caverna de Platão, né? O prisioneiro somos todos nós, quando nós não estamos sob o influxo da alma, as correntes são nossas próprias ignorâncias, as nossas ideias equivocadas sobre o verdadeiro propósito da vida, e quando começa o questionamento, o exercício da verdadeira filosofia, né, você começa verdadeiramente a buscar com o coração, não com o cérebro, mas com o coração, uma solução para esses paradigmas da vida, aí começa os movimentos do prisioneiro que começa a se libertar, né, e começa a descobrir, sair da caverna, né, e ver verdadeiramente o sol da sabedoria que está dentro da gente, né? Então é uma alegoria para a alma, né? Como nós falamos do Fernão Capelo Gaivota, o Fernão Capelo Gaivota é o mito da caverna de Platão, contado com gaivotas como protagonistas, né? Então é muito interessante. Mas, amigo, eu também tenho, eu tenho lido que é o seguinte: quem se desacorrenta e consegue subir na caverna e ver a ideia do bem, lá manifestada pela luz do sol, ele, por compaixão, volta, desce na caverna para tentar avisar os outros que existe um mundo sem sombras, né? Então, ali está claramente o exercício da compaixão, né? Com a dor do outro. E essa pessoa que volta, já vi diversos autores falar de diversas formas. Ele está simbolizando o quê? Uns falam que são os políticos, que, que têm que estar comprometidos com o bem geral. Né? O político que está comprometido com o bem geral, ele desce para avisar os outros que existe um mundo melhor e quer trazer todo mundo para a ideia do bem. Outros falam sobre a compaixão. Qual é o simbolismo da pessoa que volta? Assim, eu vou fazer a leitura pelo baseado no esoterismo, para mim, nas causas primevas, né? Você pode fazer uma leitura política, por exemplo, agora você acabou de dar uma explicação, vamos chamar assim, talvez socialista da coisa, né? Alguém volta para libertar, né, os operários que estão ali acorrentados, né? E Isso. para uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida mais igualitária. Você pode fazer essa leitura, você pode fazer uma leitura psicológica, uma leitura sociológica. Mas eu creio que a verdadeira leitura do mito da caverna, e principalmente desse prisioneiro que volta, é o que o budismo chama de bodhisattva, que é aquele que está a um passo do nirvana e ele interrompe a sua jornada, ele já está liberto, ele não precisa se reencarnar mais. Mas ele interrompe a sua jornada e volta como avatar, como professor, como instrutor para ajudar as pessoas. Ele não vai poder fazer o caminho por elas, mas ele pode avisar: olha, pessoal, tem uma vida superior aí, o caminho é por aqui, ele tem atalhos e tal, cuidado com aquelas vielas, etc. Ele vai dando o um mapa, né? Então, esse é o prisioneiro que volta. Ele é imbuído de compaixão, né, por aquele, porque ele se lembra da trajetória que foi a dele. Ele se lembra de todo o sofrimento que ele teve para sair da caverna, né? E ele fala: puxa, eu vou dar uma ajuda. Então aí vai surgir todos os grandes mestres, né? Buda, Zoroastro, Krishna, Pitágoras, Jesus, Maomé, todos Ramana Maharishi e quem mais seja, né? Que volta, né? Por compaixão, porque muitos podem falar: puxa, se eu me libertar já não está tudo resolvido, para que eu vou voltar? Mas é quase impossível. Como diz o livro A Voz do Silêncio, de Blavatsky, você, uma vez liberto, não se incomodar com o grito de Claro, dor da humanidade. claro. É como lá o Fernão Capelo também, quando ele encontra outras gaivotas que dão voos ainda mais
excepcionais do que o dele, ele volta para o bando, mas sem o ressentimento, sem aquela coisa. Ele volta com um perdão no coração. Então, ele volta sob uma outra condição de consciência para poder ajudar os demais a alçarem novos voos também. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Essa reflexão é maravilhosa. Mas, a gente fala muito, a filosofia fala muito em esoterismo, né? O que é exatamente uma pessoa esotérica e que tipo de saber o esoterismo comporta? Então, Humberto, existem dois tipos de esoterismo, né? O esoterismo com S, ele se refere àquilo que é secreto, que é interno, que é essencial. E o exoterismo com X é aquilo que pode ser revelado a todos sem qualquer restrição. Então, a gente começa a perceber que, ao longo dos séculos, a sabedoria da vida, os verdadeiros princípios, nem sempre funcionam se dados indiscriminadamente. Daí vem a advertência de Cristo, né? Não lanceis pérolas aos porcos, para que eles, calcando-as com os pés, não se voltem e os destruam. O que significa isso? Se você der sabedoria no momento errado para pessoas erradas, elas podem se revoltar. Então, muitas vezes, a sabedoria, Humberto, ela está também em respeitar o sono, o tempo de sono de algumas pessoas. E isso eu costumo dizer, você mesmo pode fazer essa experiência. Fale para uma pessoa que está satisfeita na religião dela, por mais talvez simples que seja, de outros conceitos. Se a pessoa não estiver preparada, ela vai se revoltar, ela vai se sentir agredida, né, por esse tipo de conhecimento. Então, ao longo do tempo, os mestres viram que uma porção do conhecimento, mesmo que ele seja destinado a todos, ele tem que ser dosado e dado para aqueles que fazem um movimento sincero de recebê-lo. Então, isso parece que restringe, mas é uma forma de você proteger esse conhecimento para que um dia todos tenham acesso a ele. Né? Então, aí está o esoterismo. Né? Então, ele pode ser lido assim: é se interessar pelo que é essencial, o esotérico interno, aquilo que verdadeiramente importa, né? Mas também é um corpo de conhecimento sagrado que a humanidade vem gestando e que ele está protegido para que não seja destruído pela maioria que ainda não está pronta, mas que está disponível a todos os seres humanos desde que eles estejam prontos para receber. Então, quando a gente fala em filosofia esotérica, é exatamente isso, é um tipo de conhecimento que está disponível a toda e qualquer pessoa, mas ela precisa estar madura para receber, porque do contrário, ela se revolta. Do contrário, ela pode, digamos que inadvertidamente, destruir esse conhecimento. E aqui você tem a história em auxílio a nós, né, que mostra que todos os grandes amigos da humanidade, em vez de terem sido compreendidos num primeiro momento, muitos deles foram assassinados, foram martirizados, né, foram hostilizados, né? O próprio Cristo, né, ele vem, na verdade, eu costumo dizer que Jesus, quando ele chega, ele não vem necessariamente implantar o cristianismo, ele vem purificar o judaísmo, que é um caminho de sabedoria legítimo, mas que naquela época já estava quase que só muito ritualizado, muito intelectualizado, né? O ser humano tem essa tendência a complexificar o que é essencial, e ele vem lançar um jato de luz, né? Trazer o judaísmo para suas premissas originais, né? E o que acontece? Ele não é tão bem recebido, né? Pelos grandes sacerdotes, pelo sinédrio, né? Pelas pessoas que estavam ali, muitas vezes até ganhando, né? Pecuniariamente com a ignorância das pessoas. E o que acontece com Cristo? Ele tem o seu ordalho, né? Ele é martirizado. Então, a gente percebe que, de fato, o conhecimento esotérico ele tem que ser protegido para que também se der, para que ele esteja disponível um dia para todas as pessoas. Né? Então, é muito interessante. Algumas pessoas falam, se isso é tão bom, por que não dá para todo mundo? A melhor forma de você perder, muitas vezes, a sabedoria é você oferecê-la indiscriminadamente. Às vezes, você tem que saber respeitar o sono das pessoas. É isso mesmo, não pode. Tem que ser a medida certa para cada um e a gente tem que ter a luz, a sabedoria para saber o momento de falar, o que falar, com que intensidade falar, não é? Porque senão a gente desperdiça o conhecimento, né? E a gente não pode fazer isso de forma alguma. Mas você acha que
O ocultismo é o mesmo que esoterismo? Existe alguma diferença? Não? Assim, do ponto, alguns querem dizer que ocultismo é uma coisa, misticismo é outra, esoterismo é outra, mas essencialmente é tudo a mesma coisa. Significa um conhecimento, daí ciências ocultas, que está um conhecimento que está oculto para aquele que não está preparado para ver, mas que pode ser desvelado para aqueles que estejam preparados. Então, ele de oculto, ele acaba se tornando público, mas dentro da pessoa, não para toda e qualquer pessoa. Esoterismo e ocultismo, nesse sentido, são a mesma coisa. O ocultismo, né, é um conhecimento secreto, reservado àqueles que estão maduros o suficiente, mas que pode ser conhecido, ele não é para sempre oculto, né? Você vai fazer o processo de desvelar esse conhecimento. Então, nesse sentido, passa a ser a mesma coisa. Misticismo, ele etimologicamente, ele vai se referir a uma experiência com o divino direta, sem intermediários. Todo aquele que é místico é aquele que acessa a sabedoria em si, sem necessariamente precisar de um intermediário, de alguém que faça essa intermediação. O conhecimento ele é direto, é a intuição que irrompe, né, no cenário do intelecto, né, sem precisar necessariamente de você depender de outra pessoa. Você se abre para ela e ela se apresenta. Então, nesse sentido, é a mesma coisa, Humberto. Ocultismo, esoterismo, misticismo, é a busca do que é essencial. Ótimo. Você sabe, Jamil, que me atrai muito essas questões dos mistérios, né? Eu estou sempre buscando isso. E aí, quando eles lançaram agora o James Webb, aí, que é o telescópio que fotografa o universo de uma forma inusitada, né? Então, muitas coisas vêm sendo reveladas para a humanidade, coisas antigamente incompreensíveis, né? Ocultas realmente, mas o que mais me chama a atenção são os crop circles, ou os agroglifos, né? Que aparecem muito em várias regiões, mas principalmente na Inglaterra, que são padrões geométricos assim sensacionais. Você acha que isso são manifestações do mundo superiores? Que mensagens ocultas esses crop circles podem estar trazendo para nós? Não sei se você Então, Humberto, acompanha isso com detalhe. acompanho. Vou te contar uma novidade. A minha busca começou pela ufologia, quando eu era adolescente. Então, sempre me interessei demais pela possibilidade de termos irmãos nas estrelas e que eles talvez, possivelmente, possam estar nos visitando, né? Então, a minha leitura dos crop circles, existem muitas leituras, né? Aqui eu já estou deixando de lado todos aqueles que são falsos, porque o ser humano é incrível, né? Ele pega um fenômeno autêntico e consegue reproduzir para enganar outras pessoas. Então, tem aquelas pessoas que fazem crop circles falsos, mas tem os verdadeiros, que são realmente impressionantes, né? Que estão aí não apenas na Inglaterra, como alguns acham, mas eles aparecem também em outros lugares, e para mim são manifestações desses nossos irmãos que estão aí já nos visitando de outros orbes e que estão escrevendo uma mensagem, um alfabeto está sendo dado para o qual ainda a gente não tem a chave, mas talvez seja para poucos, né, para aqueles que sabem interpretar. Então, aonde quer que apareçam esses crop circles, primeiro já é a demonstração de uma tecnologia sensacional, né, porque a forma como eles são feitos, né, os caniços ali da lavoura não é quebrado, eles são dobrados, eles são deitados, eles são feitos de uma forma que permita todos aqueles desenhos perfeitos, né? Então, o ser humano está sendo alertado, o ser humano está sendo, digamos que, chamado a atenção para mim, na minha visão, por esses irmãos, né? Quer chamar de extraterrestres, pode chamar como você quiser, né? Para o que é essencial, porque esse retorno do prisioneiro à caverna muitas vezes não se dá apenas nesse sentido, Humberto, da pessoa que se libertou da roda do karma e volta voluntariamente. Também, porque não, civilizações que já estão muito mais avançadas e que vêm cuidar de civilizações que ainda estão na sua infância, né? Então, eu Isso. penso que os próprios círculos são essas mensagens de irmãos, né, possivelmente aí de outros orbes, que já estão chamando a atenção da humanidade. Nós não temos a chave ainda para isso. Talvez alguns tenham e não se deram trabalho ou não puderam divulgar, mas está chamando a atenção da humanidade. Então, para mim, é isso. É a operação desses irmãos das estrelas. Você sabe, Jamil, no site Pedra um Lago, Inspirando Bem, tem uma reportagem que eu fiz sobre os crop circles. Eu vou me permitir compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo.
Você consegue ver na tela? Ainda não. Agora sim. Agora Agora sim. sim, né? Então, lá no site Pedra Lago, eu vou deixar a descrição desse artigo lá na descrição desse vídeo. Uhum. Então, a gente fala das aparições dos crop circles, o que são os crop circles. Aqui tem um filmezinho sobre uma aparição lá na Inglaterra. E no final, nós temos 8 vídeos da Francine Blake. Ela fez 8 depoimentos. Ela fez um depoimento extenso lá na Fazenda Figueira, com o Trigueirinho, e esse depoimento foi dividido em 8 filmes pequenos, e ela talvez seja uma das maiores autoridades nesse tema no mundo, e vocês podem assistir aos depoimentos dela com legenda em português, usando o próprio site. E tem muitos filmezinhos e é muito interessante. São linguagens simbólicas, incompreensíveis, como o Jamil falou, para nós até o momento, mas interrompi aqui, mas espero que com a elevação da nossa consciência a gente possa ir desvendando esse mistério e trazendo para nós essas benesses aí do mundo espiritual, de mundos mais elevados. Né? O Jamil, reflexões filosóficas são zilhões de temas. A gente poderia ficar conversando aqui durante muito tempo, eu ia ficar aqui degustando aí da tua sabedoria, do teu conhecimento. Eu queria reservar um espaço para você falar do teu canal, não é? Dos teus projetos, dos teus cursos. Os ouvintes aqui do Pedra no Lago, eles ainda estão um pouco distantes da compreensão do teu canal, não é? E eu queria muito retribuir a tua vinda e você pudesse falar algum momento sobre o teu projeto. Puxa, Humberto, para mim é uma honra, é com muita gratidão, né, que eu falo, né, aproveito esse espaço para falar do Realidade Fantástica, mas já me comprometendo de público com você a fazer uma parceria com o Pedra no Lago, para que sejamos canais irmãos, porque são canais irmãos, né? Eu também quero fazer essas divulgações lá no Realidade Fantástica do Pedra no Lago, porque, como eu disse, meu irmão, você é um verdadeiro filósofo, tá? Você talvez não tenha essa percepção, mas quando você fala mais do que é essencial, do que é lateral. Você tem já isso já implantado em você, sabe, Humberto? Isso a gente sente. Você consegue falar com o coração e para o coração. Então, você é uma daquelas pessoas que não pode ficar escondida, como eu sempre disse, né? Obrigado. Você é um desses grandes trabalhadores na vinha do mestre, para usar aí um termo cristão. Mas o Graças a Realidade Deus. Fantástica, que assim seja. O Realidade Fantástica ele nasceu de um projeto de 3 amigos, né? Eu, o Marcos e o Márcio, porque nós constatamos, né, a poluição que a internet hoje está tendo do que não é essencial, né? Do que é claro que o entretenimento, o lúdico tem um papel na nossa vida. O ser humano não é, né, um santo triste, é um triste santo, né? Então é evidente que nós temos que também nos dar a possibilidade de se divertir, de falar às vezes superficialidades, que até o momento do relaxamento. Mas isso se exacerbou demais ultimamente na internet e principalmente no YouTube. E nós decidimos, né, trazer um pouquinho para as pessoas essa realidade que é fantástica, esses temas que concernem a nossa verdadeira essência. Aqui vai o ocultismo, né, o esoterismo, que, como eu disse, em resumo, são a mesma coisa, né, as paraciências. Então, todos esses temas têm sido apresentados há 7 anos através de entrevistas, de documentários, né, e de reportagens no nosso canal no YouTube. Então, todas as pessoas que participam dessa família fantástica, nós costumamos chamar de conspiradores. Daí você vai falar, puxa, mas não é uma visão, um termo negativo, conspiradores? Na verdade, a nossa saudação, que é saudações, conspiradores,
ela vem do livro A Conspiração Aquariana, da jornalista Marilyn Ferguson, que ela falou numa conspiração mundial justamente para fazer frente a tudo isso que nos desvia do que é essencial. Então, tem pessoas trabalhando em diferentes ramos, em diferentes partes do mundo, que são os verdadeiros conspiradores aquarianos, né? Então, nós fazemos esse convite a todas as pessoas a se tornarem também conspiradoras, no sentido de conspirar por um mundo melhor, por um mundo mais lúcido, por um mundo em que as grandes verdades, o mundo das ideias de Platão, seja mais uma filosofia corrente do que uma filosofia apenas destinadas àqueles, né, digamos que poucos que a alcançam. Se é verdade que nem todos vão alcançar esse conhecimento ou entendê-lo ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de, pelo menos, dizer que ele existe. E aí que entra o canal Realidade Fantástica, né? Uma grande vitrine para todos esses conhecimentos especiais, místicos, esotéricos, né? Filosóficos, no sentido verdadeiro do termo, para que as pessoas, pelo menos, reflitam. Pelo menos façam como o prisioneiro da caverna de Platão, que começa a estranhar tudo aquilo e ali começa a busca dele, a libertação dele. Então, é com muita alegria que a gente recebe aí pessoas de todos os, digamos que, matizes da espiritualidade, do esoterismo, todas as pessoas que, claro, têm uma proposta séria. A gente tem um crivo, né? Tem uma linha editorial ali, Humberto, né? Dentro desse arcabouço que é o esoterismo, o ocultismo, a gente procura trazer o melhor para que as pessoas tenham um elemento a mais de despertar, né? Você já nos deu a honra de lá estar, deu uma entrevista sensacional que eu recomendo, né? A Voz do Silêncio, se não me engano, nós demos um título assim, É Ouvindo a Voz do Silêncio. Ouvindo a Voz do Silêncio. Eu recomendo a todos vocês, vão lá no Realidade Fantástica e assistam, porque é disso que nós estamos falando no canal. Obrigado, Jamil. Você sabe também que a gente está, embrionariamente, começamos um grupo de estudos também de assuntos espirituais, filosóficos, no Pedra no Lago, e vocês estão convidados a participar do nosso grupo de estudos. Na própria homepage do site tem lá uma opção chamada Grupo de Estudos, onde todos podem mandar um e-mail para mim ou me telefonar para a gente fazer um bate-papo inicial. Na verdade, né, Jamil, a gente pretensamente, eu acho que todos nós podemos ser seres espelho, né? Seres que estão conectados com o teu interior e com a luz, de alguma forma. E podemos captar isso e emanar para a humanidade tão carente de amor, de paz, de sabedoria, não é? E aí já estou falando como colocando a mão no peito, né? E não como um cidadão da minha mente, não como um ser pessoal cheio de defeitos e não conformidades, não é? Mas eu acho que se a gente se posiciona e senta na cadeira do eu superior, eu acho que a gente já tem maturidade para falar como se um eu superior fosse, né? Com a voz do eu superior. E se a gente se vê com esse valor, né? Com essa dignidade, eu acho que a gente pode afirmar que podemos ser pontífices, aquele que faz a ponte entre o mundo das ideias, para falar de Platão, e a Terra. Por que não? Não é? Por que não? Então, eu acho que a gente tem que se permitir ousar, não é? Pouco, sair das amarras dos nossos sistemas de crença e poder dar o nosso melhor. E o nosso melhor é a vontade de fazer o bem. Não tem nada mais auspicioso e mais fraterno do que isso, a vontade interior que a gente tem de passar para todos aquilo que nos deixa alegre, em paz e feliz. Não é? Então, com esse contorno, vamos chamar assim, que eu te agradeço aí muito por você ter vindo aqui e nos honrar com a tua presença, ok? Muito Obrigado, obrigado. Humberto. Sou eu que agradeço. Foi um presente te conhecer, meu irmão. Né? Quem fez essa ponte, quem foi pontífice nesse sentido, foi a Gran, né? A Gran e o Micael, nossos Tá. queridos irmãos.
que me permitiram te conhecer e conhecer esse trabalho sensacional que você faz e que eu ainda estou em débito com você, porque eu acho que tem que divulgar mais, né? Então eu quero fazer ainda um vídeo, quero te convidar para voltar no Realidade Fantástica. Você é como eu falo, você é a pessoa que uma daquelas que um dos conspiradores aquarianos que precisam aí ser mais conhecidos. Então a gratidão é minha, Humberto. Parabéns por tudo, eu te admiro e sempre vou estar à disposição, sempre que você precisar, para a gente seguir nessa jornada que é tão linda, né? Que é a jornada de volta para casa. Graças a Deus, irmão. Muito obrigado. Que assim seja.